Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece ainda. Vocês vão assistir hoje antes do vídeo, né? Eu quero explicar algumas coisas. O que acontece? A gente já fez o vídeo 1, que é sobre a destruição da Babilônia moderna, tá? E agora seria o vídeo 2. O problema é que o vídeo 2 teria uma parte relativamente extensa de gravação no Google Earth para a gente visualizar as coisas. Então ficou muito grande. Então eu separei. Então hoje vocês vão assistir nesse vídeo a parte do Google Earth, se vocês quiserem olhar antes, né? Amanhã já sai a outra parte teórica. O vídeo completo, né? Então você pode olhar o vídeo, esse aqui vai ajudar você a entender aquele, e se tiver dúvida você pode voltar nesse, enfim, tá? Esse é o recado que eu queria dar, tá bom? Então é a continuidade da destruição da Babilônia moderna, agora fechando o assunto, mas esse que vocês vão assistir agora, que vocês estão aqui, é um vídeo de apoio pro segundo vídeo, tá? Esse aqui seria um vídeo de apoio, não é nem segundo nem primeiro, mas é um vídeo de apoio, tá bom? Então até, tchau. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada no mapa, fazer aquela olhada no mapa que é interessante para a gente ver algumas coisas. Eu quero que vocês visualizem isso, tá? Então vejam, olhem a cor aqui da Ásia, né? O norte da Ásia, aqui a Europa. Até por aqui pela Turquia, né? E depois olhem para baixo aqui do deserto, a parte verde, certo? Então olha a diferença, o que é isso aqui? Esse é o deserto do Saara, o maior deserto que tem no mundo. Então veja, ele parece que ele tem uma continuação aqui, ó. Ele tem um cantinho aqui embaixo e tal, mas é tudo verde para cá, né? Com exceção aqui da Somália, um pedacinho aqui da Somália. Então, veja, isso aqui tudo é deserto, deserto arenoso, por isso ele tem essa cor. É deserto mesmo, não tem nada. Tá certo? Então, quando a profecia diz assim, e viu uma mulher, né, assentada sobre muitas águas, né, bom, vamos começar lá devagar. Se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse 17, né, João fala que ele foi levado pelo Espírito a um deserto. Ele foi levado a um deserto. E ele viu uma mulher que estava sentada no deserto. E depois essa mulher fala que ela estava sentada sobre muitas águas. Depois fala que também, não só em Apocalipse, né, mas outros versos vão falar que é um deserto junto ao mar. Tem até uma kef, que é como se fosse um risquinho, um travessão que junta duas palavras, como se fosse para nós o hífen. Né? Tem uma kef ali dizendo que então você não separa de deserto de mar, tá? É mar, o deserto do mar, né? O deserto do mar, o deserto no mar, enfim. O que acontece? Se você pegar uma mulher, simboliza uma religião, certo? Nós temos o quê? Nós temos a mulher que deu à luz a um filho. Que filho é esse? Jesus. Tá? Então era a igreja cristã? Não, né? Quem deu luz a Jesus foi Maria, que era judia. Tá? Então ali, aquela mulher representa os judeus, ou Israel. Aí a igreja também é chamada, posteriormente, de mulher. Né? A noiva, a virgem, enfim. Ela porque é uma religião. Mas aí nós temos que voltar na profecia, porque quando Cristo nasceu, e aí o diabo perseguiu todo o tempo o Estado de Israel. Né? Então a nação de Israel, ela nasceu no Egito e foi tirada do Egito, já foi perseguido no Egito, perseguido pela Síria, perseguido pelo Império Babilônico, Medo-Persa, grego, né, macedônico, e depois o romano. Mas tem mais um, porque são 7. É o Império Otomano. Otomano foi quem conquistou Roma, tá? Em 1453. Depois ele se revive, né? Ele sofreu um ferido de morte no final da Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, né?
e depois ele se revive. Então ele vai vir a besta. Né? Tem a ver com o Império Otomano, mas é um rei daí só, tá certo? Então veja, não podemos misturar as coisas. Essa mulher que está no deserto tem uma religião falsa, mas ela está para Israel, que é a mulher que é pura, que tinha uma coroa de 12 estrelas, né? Vestida do sol, os pés em cima da lua, e aí ela dá a luz a Cristo, certo? Depois então vem uma mulher falsa, que é a criação, né, do diabo para poder destruir Israel e destruir a igreja também, consequentemente, lógico, que é herdeira. Né? Então, essa mulher está onde? Ela está sentada sobre muitas águas. Peraí, mas existe muitas águas no deserto? Não. Então é simbólico. Nesse caso é simbólico. Ela está sentada sobre muitas águas, porque aí o próprio capítulo 17 vai dizer, acho que é o último verso, ele vai falar o quê? O lugar onde a mulher, as muitas águas onde a mulher está sentada, são multidões, povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, muita gente, né? Então vamos ver essa muita gente, né? Aonde está essa muita gente, certo? Então nós temos aqui o maior deserto da Terra, ele só é cortado pelo Mar Vermelho e continua esse deserto na Arábia, na Península Arábica, certo? E sobre muitas águas, a gente pode pensar que a Península Arábica é chamada de Al Jazira, que é a ilha. Né? Depois, hoje a gente sabe que a gente distingue uma ilha de uma península, mas em o árabe era uma ilha, certo? Considerado porque tinha muita água em volta, era uma ilha. É por isso que às vezes a Bíblia fala as ilhas, né? Todas as terras do mar, elas são como se fosse uma ilha, um continente. Se ele der para circundar em volta, né, pela água, ele é o quê? É uma ilha gigante, é uma ilha muito grande, mas é uma ilha. Era esse o sentido, né? Era mais amplo o sentido de ilha. Então, tem até a televisão, a TV da Arábia Saudita, né, que é Al Jazeera, né? Al Jazeera. Então a ilha. Por quê? Porque tem muita água em volta, mas como ela está no deserto, assentada sobre muitas águas, então a gente interpreta essas muitas águas como povos, multidões, nações e línguas. Então veja, os árabes, eles saiu deles a religião islâmica, né? E é lá que está a capital da religião islâmica. E eles têm muitos adeptos, então eles estão com 1 bilhão e 900 e poucos milhões, tá? Essa é a estatística última que eu consegui. Né? Enquanto, por exemplo, se você for para Roma, né, para ver o Vaticano vai responder só pela Igreja Católica Romana. Também é muita gente, claro, mas é 1 bilhão e 100 mil, né? Eles já aumentaram para 200, daí alguns já falam em 300, mas daí é estimativa, né? Mas seja o que for, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, para 1 bilhão e 900, quase 2 milhões, 2 bilhões, então os dois têm muita gente, tá? Os dois têm muita gente, não dá para juntar todos os cristãos, não existe uma igreja de todos os cristãos, né? Tá? Então essa religião falsa, ela está no deserto. Então vamos ver aqui, ó. Veja, aqui está a Península Arábica, continuação aqui do deserto Saara, é exatamente o mesmo terreno. Agora vamos para cima. Se a gente for aqui na Itália, vamos ver aqui, ó, o que tem de deserto aqui, ó, tudo verde. Não tem deserto, tá? Deserto pode representar também que não tem nada, né? Não só não tem água, como não tem nada. E aqui a gente tem o quê? A gente tem uma cidade. Ela está encravada dentro de Roma. Né? Tá lá, ó, Cidade do Vaticano, encravada dentro de Roma. Em algumas quadras ali. E a metade do Vaticano aqui é jardim, né? Então não tem deserto aqui, não tem deserto, né? E também ela não é uma igreja cristã, né? Tem que voltar, essa religião falsa volta lá no começo, com os patriarcas, com tudo lá, o Velho Testamento, né? Ele desmente todo o Velho Testamento, né? Não aceita que teve a Arca do Concerto com 10 mandamentos, tudo mentira isso aí, para eles, né? É tudo mentira. Então, começa lá de trás o desvio, né? Só para a gente lembrar aqui, só para a gente comparar, né? O que é deserto, né? Então, a mulher estava num deserto,
mas ela estava sob muitas águas, porque tinha muitos adeptos, né? Era uma religião falsa com muitos adeptos, tá? É basicamente isso. Eu coloquei algumas cidades aqui que a Bíblia cita para você entender como fala essas palavras. Elas estão dentro da Arábia Saudita, certo? Não só da Arábia Saudita, mas da Península Arábica, mas principalmente da Arábia Saudita. Você tem aqui Temã, né? Eu mostrei para vocês, não sei se eu mostrei ainda, vou mostrar um quadro com todos os descendentes de Abraão, tá? Então, todos os descendentes de Abraão são 8 filhos, tá? Um filho, que é o filho da promessa, é Isaac, que daí teve Jacó e daí Jacó teve 12 filhos. Ele teve Jacó e Esaú. Esaú foi rejeitado. Então, Esaú teve lá 3 mulheres e teve vários filhos com elas, né? E vários netos e foi embora. E se misturou com Ismael, que nasceu antes de Isaac, mas não era o filho da promessa. Também foi rejeitado. Então esse ranço permanece até hoje, né? E daí o que acontece? Ismael também vai para esse lugar aqui, que a Bíblia chama os lados do Oriente, né? Quando Abraão botou eles para cá, você pode pegar os filhos de Quetura, estão tudo aqui na Arábia Saudita, estão todos eles aí, tá certo? Então, o que acontece? Uma coisa que a gente vai ver é que quando fala Edom é Esaú, né? Mas Edom tinha um território, mais ou menos aqui a noroeste, né, da Península Arábica, certo? Depois ele foi empurrado pelos nabateus e eles acabaram lá no deserto, depois acabaram entrando no deserto de Israel e depois acabaram desaparecendo, certo? Quando foi destruído em 70, eles desapareceram, não existe essa nação Edom. Eram tribos, né? Eram uns descendentes misturados, tudo misturado, mas existia, né, um pessoal que se chamava Edom, existia um pessoal que se chamava Nabateu, existia esses grupos dentro, né? Então, e cidades e lugares que eram grandes, então eles tinham o nome desses descendentes. Aí a gente vê esses nomes espalhados aqui, tá? Por exemplo, a gente tem Dumá, né, descendente, Dedã, aí Temã, aqui perto bem no sul da Arábia, perto do Iêmen, né? Na verdade, é no Iêmen, quase na divisa com a Arábia Saudita, tá? Então, quando a gente lê na Bíblia Edom não existe mais. E como é que então Edom vai ser destruído na volta de Cristo? Essa é a pergunta. Se ele vai ser destruído na volta de Cristo, Edom já não existe mais. É esse o problema. Ele é parte integrante do povo árabe. O povo árabe é a mistura deles. Não existe o árabe. O que é o árabe? É uma mistura deles. Dos descendentes de Ismael, dos descendentes de Esaú, que fala Edom porque seria vermelho, né? Ele era ruivo. Seria o Edom ou Esaú, e os descendentes de Quetura, Midian, aquele pessoal todo, né? Então, Joxã deu Dedã, e assim vão. Essas palavras aparecem ali, são todas se referindo ao povo árabe. Tem que entender, porque como é que Deus ia falar que ele iria destruir Edom na sua vinda, e Edom já não existe mais. Ele voltaria a existir? Não, ele representa o todo dos árabes. Certo? Então, eles vão ser destruídos aqui na Arábia. E onde é que está sentada a mulher? Está aqui, ó, a grande cidade, né? A grande prostituta, aquele pronto que eu já mostrei para vocês, né? Está aqui, é Meca, tá? Meca, então, é a cidade que está sentada perto do mar, mas no deserto e sob muitas águas, ou seja, tem muita gente que vai lá adorar todos os anos, né? Especialmente no período do Hajj, mas também fora desse período vão lá também milhões, né? Tá certo? Então, quando fala, essa aqui é a mulher. Ela é a religião falsa, ela simboliza a religião falsa, tá? Por isso que é chamada de mulher. O que mais eu queria falar para vocês aqui?
os 10 reinos, para a gente só relembrar. Então, nós temos aqui a Arábia Saudita, né? O Iraque, a Síria, né? O Líbano, aqui a Palestina, são 2 lugares, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, a Jordânia, o Egito, a Líbia. Depois vem o quê? Vem o Irã e a Turquia. São 10, são os 10 reis, tá? Depois tem e a besta quem é? A besta, eu já falei para vocês, a besta, ela é do Império Otomano revivido, portanto é islâmico, certo? E a besta, a gente não sabe como vai acontecer exatamente, se ele mora lá, se ele vai para lá, se ele se naturalizou, se ele já... ele é islâmico, tá? E ele é dessa raça. E aí o que acontece? Ele vai entrar aqui e vai conseguir o poder na Rússia. Esse é o problema. Então você imagina agora ele com o poder da Rússia na mão, né? Ele desce, se ele é islâmico, ele quer cumprir o propósito do Islã, que é destruir Israel e destruir os inimigos, porque veja, quando ele vier, ele é o Mahdi, ele é o Messias. Ele é o Messias do Islã, esperado no final dos tempos para acabar com os infiéis, são os que não são islâmicos, e deixar só os que são islâmicos ou que aceitaram o Islã. Tá certo? Então veja, se ele vem e é o Mahdi, os outros países, são 50 países, no mínimo, né? 50 países muçulmanos, eu já fiz os cálculos, já olhei país por país, 50 é certo, mas tem discussão em 2, mas 50 é certo. 50 países muçulmanos. Então o que acontece? Todos eles têm que entregar o poder para ele. Mas a profecia só fala de 10, que é o que interessa, que é aqueles que estavam no território de Roma oriental. É os que estavam no território, eles estavam dentro do território antes de Roma. Então eles saíram do território que era de Roma, só isso. Então ele vem contra os do sul, aqui, que são os países árabes, né? Que do modo geral são contrários, com raras exceções aos outros, são meio que... tem um ranço aí, né? E eles vão vir e os que se entregarem são aceitos, os que não entregarem vai detonar tudo e bota outro no lugar para reinar ali. Por isso vão ser sempre 10 reis. Porque se eles acabarem com a Arábia, eles vão botar um para cuidar dali, certo? A besta vai colocar alguém para ser, ele vai continuar sendo um dos reis, né? Então já está na profecia o Egito, a Arábia e a faixa de Gaza ali, que seria a Palestina, né? Eles vão ser totalmente destruídos, tá? Então esses 10 reis, depois juntos com a besta, Deus colocou no coração deles, ou vai colocar no coração deles, ainda não começou, né? Que destruam a prostituta, certo? A igreja falsa, a religião falsa. O que não é igreja, a religião falsa. O que seria aqui? Da onde vem a destruição? Quem é que quer destruir eles? Quem já falou que vai destruir? Meca e Medina. Tem profecias, é aqui, ó, é no Irã, certo? Então, o Irã, ele só tem que fazer isso. Olha, o Irã está aqui. Esse aqui é o Irã. O Irã tem que atravessar aqui o Iraque e ele cai dentro da Arábia. Ele só faz isso. Então, ele tem que atravessar o rio Tigre e Eufrates. Por isso tem profecia. Tem 2 profecias falando que vai secar o rio Eufrates para a passagem dos reis do Oriente. E o outro fala que vai soltar os 4 anjos que estão presos aqui, né, no momento certo para destruir uma terça parte da terra, uma quarta parte, a terça parte, achei a terça parte, agora me deu um branco. Depois a gente vai ver isso com calma, eu só estou mencionando aqui. Então tem uma outra coisa, eles podem passar daqui para cá, tranquilo, né? Mas tem um outro problema. Para destruir, lembra que eu falei para vocês que para destruir Medina, por exemplo, ou Meca, no caso, a principal, né, numa hora, porque começa falando num dia, depois tem 3 passagens falando que numa hora ela foi exterminada.
Só uma bomba atômica. E aí tem uma coisa interessante, tem Zacarias, eu vou falar uma hora para vocês, vou explicar lá, ele não entrou em estudo nenhum ainda, mas uma hora eu vou falar esse estudo, e aí fala lá do míssil e fala da ogiva nuclear, que derrete até a pedra. O que derrete a pedra? Né? Nenhuma outra bomba derrete a pedra, certo? Então, e fala que vai ser colocada na terra de Sinar. Qual que é a terra de Sinar? É aqui, ó, é o Iraque. Certo? Onde tinha a Babilônia. É ali. Por isso chama de Babilônia tudo. Aqui a Babilônia simboliza várias coisas, é interessante, né? Mas a Meca é a Babilônia atual, certo? Só tem sentido porque ela começou. A Meca só vai ter sentido mesmo, né? Vai funcionar isso, essa simbologia toda, quando começar o tempo do fim. E começou o tempo do fim já. Então agora ela está fazendo o papel dela. Né? Quando chegar o momento, na grande tribulação, ela vai ser destruída. É só isso que tem que acontecer. Tá? Então vai ser colocada aqui em Sinar a bomba e depois jogada lá. Eles já colocaram várias vezes ali mísseis e fizeram aquelas instalações para enriquecer urânio, mas aí Israel vai lá e destrói. Mas eles vão acabar conseguindo botar ali e depois vão cumprir o propósito, com certeza. Tá? Aqui, o que aconteceu aqui na Babilônia? Em Sinar, né? Ali seria a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates e mais um pouco nas adjacências. Ali que eles construíram um zigurate. Ali que eles construíram uma torre gigantesca, né? Para que o dilúvio não matasse mais ninguém. Mas, veja, era a primeira vez, depois do dilúvio, Deus deixou só os descendentes de Noé para começar tudo de novo. Então esse povo se junta, vamos fazer um nome para nós, e se rebelam contra Deus. Tá? E eles começam a fazer o quê? Vamos fazer tijolos, queimar, ficar bem duro, e usar como pedra, e vamos pegar o piche, né? E fazer como o argamassa, para grudar um no outro. E o que acontece? O piche pode ser tirado, alguma coisa semelhante a isso, né? Pode ser tirado de vegetais, mas é muito difícil o processo, você tem que fazer, né? E ali tem muito petróleo, pessoal. Olha, eu vou falar um pouco sobre isso. Muito petróleo, certo? Nessa região aí. Muito petróleo. E o petróleo ali pode chegar a 30% de asfalto ou piche, né? Que é uma resina, daí você faz asfalto, é um troço duro, né? Não é um óleozinho, entende? Então, pode chegar a 30% de resina. Aí eles pegaram aquilo e construíram. Aí Deus foi lá e bagunçou, né? Então veja o que acontece. O que hoje o Islã faz? Os países islâmicos que estão aqui no Oriente Médio, que estão envolvidos aqui com esses 10 países, eles são bons no petróleo. Aí, veja, quando eles começaram, depois da década de 30 ali, começou a usar motor diesel, começou com um navio que os russos fizeram motor, os alemães fizeram para caminhão, e depois acabou que generalizou, fizeram um carro pequeno, com óleo diesel, então generalizou o uso de óleo. Aí cresceram muito, fizeram a OPEP. A OPEP foi em 1960, não me falei a memória, mas você veja, em 1948 surgiu Israel, né? 12 anos depois estava a OPEP lá, estavam faturando muito, com 44% da produção de petróleo, né? E com 80 e poucos, juntando os países da OPEP, 13, 80 e poucos por cento de tudo que existe comprovado de petróleo. Uma coisa absurda, né? Eles têm muito poder por isso. Então continua o petróleo estando envolvido na construção de um sistema falso de religião. Continua tudo, está tudo certo. E é lá que vai ser botada a bomba atômica, para destruir a prostituta. Depois Cristo mata a besta. É um troço fantástico, tá tudo meio ligado, não tem como fugir disso aqui, né? Não tem como sair daqui, né? Aqui é o miolo de tudo que tem que acontecer, né? Então, acho que... Bom, acho que falei mais ou menos o que eu queria falar. Tem uma coisa interessante. A minha irmã mora nos Estados Unidos, meu cunhado também. Então, eles mandaram para mim um vídeo, e eu até tinha visto esse vídeo há muito tempo, mas não lembrava mais.
E eu olhei o vídeo, então existe uma teoria, a teoria de Petra, né? Petra está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Petra está aqui, ó, na Jordânia, tá? Ela faz parte do Wadi Mussi, né? Wadi Mussi, o Vale de Moisés, lá do final do Mar Morto, e vai sair aqui no Golfo de Aqaba, tá? É um vale. Então, nessa região, muitas rochas, né? A Petra é desenhada dentro da rocha, cavada na rocha, mas eles fizeram coisas maravilhosas, né? É um lugar de turismo. Mas enfim, esse Dan Gibson, ele propõe, é um historiador, ele propõe que, na verdade, Meca era lá. E depois de 200 e poucos anos é que eles foram descer para Meca, na Arábia Saudita, para achar um outro lugar que eles pudessem se defender melhor. Então, assim, tem algumas coisas que faz sentido, tem um monte, né? Porque ele vem com a história e uma série de fatos que acontecem, coisas do Corão, mas aí depois você vê que algumas coisas não batem. Tem coisa que não fecha, né? Várias coisas que não fecham. Então, por isso que ele é bem criticado por alguns especialistas, né? O David King tem um currículo extraordinário, né? E ele questiona, porque a base do estudo dele seria a Qibla, né? Qibla significa direção. Então você vai fazer a adoração lá na mesquita, você tem que se ajoelhar, ou se você fica em pé, você olha para lá, para aquela direção. Senão você põe a cabeça no chão, mas a cabeça voltada para aquela direção. Aí ele fez um estudo nas primeiras mesquitas, mostrando que a direção era para Petra. Isso é bem questionável, porque eles tinham uma dificuldade muito grande, né, de achar a direção. Uma apontava para lá, outra apontava para cá, para não ter canto. O que aconteceu foi só no século XVIII, XIX, que teve uma precisão maior. Mas precisão absoluta mesmo, porque você pode errar 100 quilômetros, né? Mas 2.000 quilômetros, você erra 100, tá bom até, né? Mas eles erravam muito. Então, e também tinha épocas em que uns falam que a Meca orava antes do Maomé dizer para onde tinha que orar, que era para Caaba. Da Caaba você orava voltado para Jerusalém, por exemplo. Outros falam outro lugar, então era uma confusão, né? Era muito confuso. Mas aí depois, agora muito mais recentemente, né? É que daí surgiu o GPS. Mesmo com o GPS, depois que já estabeleceu lá o GPS, quando você faz uma construção nova, ela pode dar uma diferença. Se você não for bem preciso de onde você botou e registrar, ela dá uma diferença. Então tem um aplicativo e eles corrigem, às vezes botam uns riscos para dizer onde você vai olhar. Aqui é verdadeira, está aqui, mas ela é para a direita um pouquinho. Para ser preciso. Então essa precisão foi muito tempo depois. Século XVIII, XIX, foi aperfeiçoando mais, né? Mas só tornou-se realmente perfeito com o GPS, não tem outro jeito. Mesmo assim, algumas dificuldades, tá? Então vejam, só não você construir, eles calculam que você pode errar 5 graus na construção da parede ali. Então já errou na parede. Aí depois você pode errar 5 graus quando você arruma o tapete para ficar, né? Então já dá 10 graus. É uma coisa impressionante. Portanto, naquele período inicial, eu não tinha noção, né? Sai para lá que o pessoal sai da caravana, né? Mas a caravana depois faz curva para ir para lá, não sei o que. Não tem como. E a distância qual é? Por tantos quilômetros, calcular mais meio a olho, assim, né? Não tinha como calcular os quilômetros. Não tem como, não tinha como, era complicado. Então tem uma série de dificuldades, né? Ele também fala que não tinha nada em Meca, né? Mas aí você veja que o pessoal que cuida do patrimônio, né, mundial, a Unesco, enfim, tem um pessoal que cuida só da parte do Oriente Médio. E eles falam que em Meca, porque eles estão construindo cada vez mais. Em Meca eles já destruíram 95% dos edifícios, das edificações, dos prédios, as coisas que tinha. Destruíram tudo, coisas milenares, destruindo tudo. Uma coisa impressionante, os caras estão apavorados, né? Estão fazendo isso em Medina também, coisas absurdas, né? Para você ter uma ideia, o lugar onde teria nascido Maomé, virou uma biblioteca.
tudo em cima, sumiu. Fizeram um prédio e tem uma biblioteca que dê. Ah, tá lá embaixo, não tem como cavar, né? Então, a casa que seria da Khadija, que é a esposa dele, aquela esposa mais velha, aquela rica, né? Que era mais velha que ele, e aí ficou bem de vida quando casou com ela e tal. A casa dela virou banheiro para o pessoal que faz a peregrinação. Então, o que explica isso? Os barravistas, Wahhavistas, eles são, digamos, Kirk que eles chamam, esqueci agora, o pecado da idolatria. Eles têm muito cuidado com isso, para as pessoas não cometer pecado de idolatria. Então eles caçam os sítios. Eles há um tempo atrás tem um documento ali que eles já rastrearam 14 sítios sagrados que eles vão destruir. Vão lá, destrói e tal, constrói outra coisa, porque eles não querem que as pessoas vão lá fazer idolatria. Nem com Maomé. Tem onde o Maomé estaria enterrado, eles fizeram um monte de construção lá também, já descaracterizou tudo. Então, veja, é complicado. O negócio é que eles acham que isso não tem sentido. Você tem que adorar a Deus, que é o Alá para eles, certo? Isso é secundário, porque você vai fazer idolatria. Então não tem que ter essas coisas. Então, se você vai aumentar a mesquita, o Haram, em Meca, eles aumentam, tiram tudo que tem, constroem em cima e vai embora. Porque o negócio é as pessoas poderem ir lá para adorar a pedra. Não é engraçado? É a pedra. Mas seria Deus. Não tem problema. Representa Deus, representa Alá. O Alá caiu do céu. É aquele que caiu do céu. A pedra caiu do céu, então está tudo certo. Tá? O importante para eles é adorar a Deus. Tá? O resto pode ser misturado com idolatria. Então eles estão destruindo realmente. Mas muita coisa. Então, quando a teoria do Dan Gibson, ele fala, não tinha nada lá. Era um deserto. Nem cidade tinha. Aí fica complicado, né? Porque, bom, tinha registro, né? Não era uma cidade que eles chamavam cidade oásis. Ela chegava as caravanas, o pessoal dormia, comia e tal, e ia embora. Não era isso, era uma cidade, era um centro religioso. Pessoal, eu tô falando toda hora Dan, e é Dan, né? Porque em inglês a gente lê pensando em português, desculpa. Dan Gibson, ele comete um outro deslize, né? Algumas coisinhas são inconsistentes, são várias, eu vou mencionar só mais uma. Ele falou que a palavra Petra, né, deve ser uma variante do que os árabes falavam. Eles chamam Betra até hoje, né? Eles falam Betra. Talvez o jeito de pronunciar, porque é bem diferente a língua, então eles falam Betra, né? E os outros falam Petra. E ele disse que isso virou Meca, porque eles teriam na época falado Peca. Não existe isso. Eles não falavam Peca para virar Meca, porque só trocou a primeira letra, P por B, né? Eles trocam até hoje. A letra B em Petra fica Betra. Não tem nada de Meca, sabe? Não existe isso aí. É uma fantasia da cabeça dele. Tem várias coisas assim, mas só para citar isso, né? Mas como falei para vocês, eu diria que tem baixa probabilidade, mas não é impossível. Não é impossível. Né? Porque tem uma coisa que é lógica, mas ela tem vários probleminhas no caminho disso aí, no percalço, né? Que ele não trabalhou, talvez porque não tenha como trabalhar, né? No vídeo, evidentemente, ele tenta convencer, talvez ele use mais esses recursos assim, né? Mesmo assim, o trabalho dele não foi aceito, digamos, pela comunidade científica, uma coisa que tem muitas lacunas, mas faz sentido de alguma maneira, né? E para nós, como eu falei, não vai fazer diferença nenhuma, porque a Meca é a Meca que vai enfrentar a grande tribulação. Ela está lá há muito tempo, né? De acordo com ele, seria 800 e pouco. De acordo com a história tradicional, seria muito antes de Maomé, né? Entende? É uma coisa milenar, e muito antes de Maomé. Maomé nasceu lá e assim por diante. Então, tanto faz esse início aí, né? Acho que eu tendo a ficar com a história tradicional, mas
pode haver isso aí, porque eu nem tenho interesse em me aprofundar, porque o que acontece? Só interessa a ela escatologicamente. Então, o que ela é hoje vai continuar até a vinda de Cristo. Vai ser essa cidade que vai ser destruída. Basicamente, para nós, o que interessa é isso, tá? E eu quero mostrar uma outra coisa interessante, que seria assim uma forma de identificar como se fosse uma digital. Sabe quando você vai lá, mas é você mesmo? Né? Imagina uma pessoa dizer, mas você é você mesmo, como é que você prova? Pode ser falsificada a tua identidade? Então, digital, acabou. Né? Ninguém tem duas digitais iguais. Nem os animais, por exemplo, o gado não tem, a digital do focinho não é igual, nenhuma deles é igual. Né? É uma identidade. Isso é coisa que Deus faz. Né? Tá? Então, veja, se você tivesse que botar uma identidade, é uma coisa bem simples, mas bem simples. A pessoa pode dizer, mas está mirabolando. Não, na verdade nós vamos fazer isso no Google Earth, né? É uma coisa técnica, mas simples, bem simples, né? Qual seria o número da besta? A Bíblia fala o número da besta. Nós vamos trabalhar isso quando a gente estudar o que é o número da besta. Na verdade, é uma expressão em árabe. É uma coisa fantástica, mas é um símbolo. E esse símbolo pode ser usado de várias formas. Tem várias coisas, né? E eu acho interessante essa. Eu vou até Jerusalém, certo? Então, se você for de Jerusalém a Meca, você tem uma distância. Essa distância em milhas náuticas, ela identifica a cidade falsa da verdadeira. É a distância que tem entre as duas. Perfeito, tá? Mas em vez de ir só na cidade, que daí a cidade tem um certo tamanho e dá para fazer um ajuste, né? Eu vou no templo. Eu vou no templo de Jerusalém e vou chegar no terreno em volta da mesquita, aonde eles estão ampliando ali. Vou chegar no terreno em volta. Vai chegar bem pertinho. Então, vamos que interessante. Não precisaria, né? É de cidade para cidade, mas a gente pode chegar exatamente ali, porque é muito preciso. Tá? Então, me acompanha aí que eu tinha esquecido de tirar e botar em tela cheia. Deixa eu ver aqui, visualizar. Tela inteira. Melhorou um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui a régua, tá? Em Jerusalém. Vamos lá. Vamos lá, Jerusalém. Está aqui. Jerusalém. O mapa está demorando para responder. Está aqui. Ó, aqui nós temos onde era o templo de Jerusalém, tá? Essa esplanada hoje é chamada esplanada das mesquitas, porque não tem mais o templo de Jerusalém, só tem duas mesquitas, né? Al-Aqsa, tá? Que está nesse canto de cá, e no canto não bem no canto, mas um pouco mais além do meio, tá o Domo da Rocha. A que está no canto de cá, ela é a mais sagrada, né? É realmente uma mesquita. Bom, isso é uma outra história. Eu vou pegar aqui então no canto, como se a gente estivesse pegando o canto do muro, né? Do muro das lamentações. Não das lamentações, desculpa. Do muro, né? Porque ele é murado nos quatro lados. E foi feita uma plataforma alta. Por isso é uma esplanada. Então, eu vou no canto aqui, sul da esplanada. E vou clicar e vou começar a medida, tá? Começar a medida. Então vamos me acompanhando aqui. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, porque já deu problema. Deixa eu só limpar aqui. Ele não está muito... Deixa eu ver se saiu do lugar. Não saiu do lugar. Tá lá, tá no lugar. Tá, então vamos lá.
Tava tudo certo. Agora que eu quero mostrar para vocês, tá demorando, mas tá indo. Tá indo. Ele tá lento, eu não sei por que agora ficou lento, não tava assim. Tá bem lento e daí ele fica falhando. Aí eu demoro para poder me achar aqui. Tá, estamos chegando aqui em Meca. Chegamos em Meca. Tá aqui a mesquita. Agora vamos... Tá aqui. Ó, a mesquita tá aqui. Ó, a mesquita tá aqui, ó. Tá? Agora eu vou aqui no pátio dela que a gente consegue fechar 666 de 0. Olha lá. Olha aqui, ó. 666 666 milhas náuticas. Perfeitamente você dá nesse pátio aqui, porque eles estão fazendo reformas em volta, não deixa construir nada. Então tá nesse pátio aqui, ó. Ó, aqui atrás. Aqui tá a mesquita, aqui tá as construções que já existiam, a construção que eles estão fazendo. Essa imagem eu não sei de quando que ela é, eles estão construindo aqui, talvez um prédio maior que o outro. Não sei o que eles vão fazer aqui. E aí tem esse lugar aqui que não deixam fazer nada, que é onde fica para eles poderem ampliar. Eles estão ampliando para esse lado aí, né? Talvez estava por causa das construções. Mas enfim, veja que a gente não precisava fazer isso aqui, né? Da cidade para cidade. Mas se você for do templo, você chega no pátio da mesquita. No lado da mesquita, praticamente. É uma coisa impressionante. E quando? Ó, 666 milhas náuticas. Milhas náuticas, elas são retas. Ela é como se fosse um navio viajando ou um avião voando, né? Certo? Mede essa distância. Dá para você medir pelo solo, daí dá 666,06, né? Porque ela faz umas ondulações no solo. Mas é quase nada, né? 666, digamos, reto, como se fosse um avião, a gente tem a distância de 666 milhas náuticas exatas até o pátio da mesquita. Então, isso é uma coisa absurda. Parte que eu digo, o terreno que eles não deixam construir porque estão ampliando ali. Isso é uma coisa absurda. Né? Não tem, isso aqui é uma identidade, como você bota o dedo e está identificado. Certo? É basicamente isso, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, né? Ela se identifica de várias formas, né? Não precisaria isso. Mas isso é uma coisa interessante, eu acho super interessante, porque como é que a pessoa vai, digamos, fundar uma cidade exatamente a 666 milhas náuticas da outra, sendo que as duas têm uma importância absurda para a religião, tanto para os judeus, mas como para eles também que querem tomar dos judeus, né? Então, você veja, eu não acho que é coincidência, né? Eu acho que tem um plano de Deus para que você chegue aqui e identifique, né? É essa aqui, não tenha dúvida, é essa. A minha opinião, né? E depois eu vou ler uma coisa para vocês daqui a pouco, quando a gente voltar pro estudo, né? Que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu até tirar daqui agora, limpar. Pronto. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem um texto que fala de Jeremias 49, 21, e ele fala que quando cair Meca, quando ela for destruída, o seu estrondo vai ser ouvido por todos os povos da redondeza, mas os gritos, né, os gritos de quem estiver morrendo lá, vai ser ouvido até o Mar Vermelho. Eles vão estar passando aqui, né, os navios, e vão estar lá arrancando os cabelos. Nossa, o que aconteceu com aquela grande cidade? Então, os gritos vão lá. Na verdade, a gente pensa, mas será que tem como ir? Tem. O vulcão Krakatoa, quando ele explodiu, ele foi ouvido a mais de 3.500 quilômetros de distância. Você entende? Então, o som se propaga muito. E é como eu falei, a gente tem lá mais de 1,5 milhão de habitantes, nós vamos arredondar para 1,5 milhão, tá? Em Meca, que são habitantes de Meca, fora aquelas circunvizinhanças ali, né? E aí você, fora isso, você tem o último ano antes da pandemia,
teve 2,5 milhões de pessoas que foram lá no Hajj, né, fazer aquela peregrinação. Então, veja, se você junta 1,5 milhão com 2,5, dá 4 milhões. Se juntar as adjacências é mais. Mas 4 milhões de pessoas gritando, você imagina o som. Isso vai muito longe, porque o som vai diminuindo no quadrado da distância. Mas se ele começa muito alto, ele vai embora, né? Ele vai diminuindo, mas vai muito longe. Então, uma pessoa gritando, ela pode chegar, o grito mais forte foi 129 decibéis. É uma coisa absurda. 129 decibéis. Agora vamos renovar para 120. Tá? 120 decibéis multiplicados por 4 milhões. Inimaginável. Eles vão ouvir no Mar Vermelho. Vão ouvir no Mar Vermelho.